bastante hoje, para Deus abençoar a nação brasileira. Não é só nós temos que orar pelo Brasil. O Brasil está precisando de muita oração, porque se nossa oração, se o Senhor não receber as nossas orações, o povo de Deus não vai suportar, irmãos. Não vai suportar. A obra de Deus é por atitudes, né? Nós temos que tomar uma atitude. Quem não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Se você não querer, se você só falar e você não querer, não vai acontecer nada na tua vida. Nada. Se nós não buscar o sobrenatural de Deus na nossa vida, não vai acontecer nada. Temos que buscar o sobrenatural. Abra sua Bíblia, você que trouxe ela, no livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos estar lendo alguns versículos para os irmãos. Nós vamos estar lendo do versículo 6 até o versículo 15. Amém, irmãos? Então quem achou, vamos acompanhar então. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homens de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, eu já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidade. O Senhor, porventura, será comigo para os desapousar, como prometeu? Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão, em herança. Portanto, Hebrão passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus em Israel. Diante o nome de Hebrão era Kiriete Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta palavra que nós vamos ministrar, meu Deus, e que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, para que nós possamos sair daqui hoje aprendendo mais alguma coisa da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero falar algo para os irmãos de uma fé perseverante, uma fé constante, uma fé que nos dá hoje exemplo de como é um homem de Deus, como é a mulher de Deus.
uma fé que rompe os tempos, uma palavra lançada e que dura o tempo necessário, o tempo de Deus para se cumprir. Caleb, ele não teve pressa. Deus havia prometido para ele as terras de Hebrão, as colinas de Hebrão, aonde moravam os gigantes. Deus não permitiu que o povo de Israel destruísse aquele povo naquele tempo. Mas Caleb pisou naquela terra. E Moisés prometeu para Caleb que a terra que ele tinha colocado nas plantas dos pés dele seria dele e da família dele. Teve essa conversa. E ele não ficou cobrando quando eles entraram na terra, ali nas terras de Judá, terra de Canaã, da Galileia, quando eles entraram naquela terra. Caleb continuou sendo fiel a Josué. Ele continuou participando das batalhas. Ele participou de tantas coisas no meio do caminho. Mas ele tinha uma promessa de Deus, uma promessa perpétua, de que aquela terra onde habitavam os gigantes, aquela terra seria dele. Esperou muito tempo. Esse tipo de fé, irmãos, é o que falta nas igrejas hoje. Esse tipo de fé que está faltando na vida dos irmãos hoje. A nossa fé hoje, ela não é constante. Hoje nós pensamos uma coisa, amanhã agimos de outra maneira. A fé hoje é para muitas vezes satisfazer o nosso ego, para mostrar às vezes para nós que nós sabemos, que nós fazemos, mas não para mostrar para Deus que nós somos servos de Deus. Se Deus prometeu para a igreja, se Deus prometeu para nós que Ele iria mudar a nossa história, então nós temos que esperar a vontade de Deus, não a nossa vontade. Não fazer a vontade sua, mas a vontade de Deus. E nós queremos que as coisas acontecem para nós. Então ocorre no meio do caminho, muitas pessoas desviam do caminho do Senhor, porque é colocado na mente dele que tudo é fácil na igreja. É colocado na cabeça dos irmãos que as conquistas são muito fáceis. Basta você se converter, basta você abrir o coração e caminhar com Deus. Nós temos exemplo na nossa igreja que não pode ter um ventinho que as pessoas não vêm na igreja, e tem sempre uma explicação. Agora a explicação é a pandemia, nós mudamos o horário da igreja. Aí no outro dia alguma coisa, no outro dia outra coisa, nós sempre achamos uma desculpa para não estarmos na casa de Deus. Caleb priorizou Deus na vida dele. Ele enfrentou tempestade, ele enfrentou abismo, ele enfrentou soldado, enfrentou batalha. Ele ficou 45 anos a serviço de Josué. E chegou uma hora, ele conversou. Olha, você lembra que nós conversamos 45 anos atrás? Que você viu Moisés falando para mim que a terra de Hebrão seria para mim, para minhas famílias. Chegou a hora de você quitar a fatura. Eu quero aquela terra agora. Mas aquela terra tinha gigantes. A terra estava dada para ele. Mas para ele tomar posse daquela terra, ele teria que guerrear. Ele ia ter problema para tomar posse. Os anaquins eram gigantes, eram homens maus, eram mercenários. Eles eram chamados para as nações para guerrear. Eles não tinham mulheres, eles eram só homens. Exército mercenário, era um homem de 3 metros de altura. Era como Golias, aquele homem muito grande. Como Golias foi lutar lá para os filisteus. Então eram pessoas más. Mas Josué sabia que ele tinha que enfrentar aquelas barreiras.
Ele não estava olhando para o problema porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então ele não olhou o gigante, ele olhou para Deus. E quando ele olha para Deus, quando nós olhamos para Deus, nós não percebemos as dificuldades que estão ao nosso redor. Quando nós olhamos para Deus, nós não olhamos para o problema, sim, olhamos para a solução do problema, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução do nosso problema. Nós não podemos ficar apegados por qualquer coisa. Uma dor nas costas, uma dor na perna, uma gripe, um mal-estar, isso aqui não. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando você colocar Deus, o milagre começa a acontecer na nossa vida. Se nós não fizer isso, irmãos, eu caminho 30 anos na casa do Senhor. Faz 30 anos que eu prego a palavra do Senhor. Eu não prego para agradar, eu prego para vocês aprenderem. E as pessoas às vezes não gostam. O nosso Deus, Ele quer que Ele cresça e nós diminuamos. Que nós fazemos a vontade dEle, não a nossa vontade. Quando nós fazemos isso, as coisas começam a acontecer. E nós temos que aprender como Caleb fez. Caleb e Josué foi um exemplo. Foram 12 representantes, um de cada tribo, que entraram na terra lá que mana leite e mel e foram fazer o relatório daquela situação. 10 tribos falaram: olha, nós fomos enganados. Nós fomos enganados. Deus mentiu para nós. Moisés enganou para nós. É uma terra cheia de problema. É uma terra cheia de abismo, uma terra cheia de gigantes. São homens mercenários, homens de guerra. Como nós vamos conquistar essa terra? Como que nós vamos entrar aí? Nós estávamos melhor lá no Egito, amassando barro, comendo cebola, do que nós estarmos aqui. Esse foi o relatório de 10 tribos. 10 tribos trouxeram um relatório negativo. E esses relatórios negativos é que destrói nós. Porque nós acreditamos numa voz de fracasso do que numa voz de derrota, de vitória. Nós acreditamos mais nas notícias ruins do que nas notícias boas. Se você fizer uma análise da tua vida, nesse mês, do começo do mês até agora, quantos créditos você deu para notícia ruim? Quantos créditos você colocou no teu coração de notícia ruim? Coisas que nem aconteceu ainda, mas você já está desesperado que vai acontecer alguma coisa. Mas quando Moisés pergunta para Caleb e para Josué: e vocês? Falou: a terra é como Deus disse. É uma terra que mana leite e mel. Ela tem cachos enormes de uva. Ela tem muito figo, ela tem muito mel. É uma riqueza. É uma terra maravilhosa. E nós vamos possuí-la. Porque se Deus falou que nós vamos possuir, nós vamos possuir. Deus vai estar conosco. Deus ia estar com ele. Era promessa. Quando Deus fala, é promessa. É aliança perpétua. Se Deus falou que vai curar, Ele cura. Se Deus falou que você vai tomar posse da terra, e você acreditar, você vai tomar posse da terra que Ele está dando para você. Mas você tem que acreditar. Não seja como os 10 das tribos. Eram tudo príncipes, eram pessoas esclarecidas. Mas somente 2 pessoas. E foi exatamente essas 2 pessoas, somente as 2 pessoas, que entraram na terra prometida. Os incrédulos, Deus largou para morrer no deserto. Nenhum entrou. Todos os incrédulos, representantes daquelas 10 tribos, Deus não permitiu que entrasse. Entrou somente os jovens, de 20 anos para baixo. Os marmanjão, os murmurador, Deus não permitiu que entrasse na terra prometida. Somente Josué. Porque aqueles que falaram que Deus estava mentindo, que Deus não iria fazer nada daquilo, que eles foram enganados, morreram
na porta da entrada da cidade que manava leite e mel. Nós temos que afastar de nós o pessimismo. Nós temos que tirar do nosso caminho aquilo que nos coloca para baixo. Nós temos que tirar do nosso caminho as pessoas que nos colocam para baixo. Talvez você está tendo uma amizade, às vezes te coloca para baixo. São os mau agouro, tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. E você vai acreditando e você afunda. E você não vai entrar na terra prometida. Porque você vai ser contaminado por aquilo. E nós vamos aprender alguma coisa sobre isso. E guarda as promessas de Deus em seu coração. As promessas de Deus. Fala assim, naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre da terra, de toda a terra que pisarem. Vocês foram fiel, vocês obedeceram. A obediência de Caleb, a obediência do crente, é a prosperidade dele. A obediência de Caleb deu a terra para a família dele, para os filhos dele, para os descendentes dele. E foi a terra, e Hebrão foi a terra que Davi marchou para ser coroado. É uma terra bendita até hoje. Porque aquilo que Deus abençoa, vai ser abençoado o resto da vida. O Senhor não abençoa um lugar hoje e tira a bênção dele, não. A bênção, a aliança de Deus, ela é perpétua. Se Deus falou na tua vida que Ele quer mudar a tua história, quer deixar um legado para você, Ele vai deixar um legado para você. Através da nossa fidelidade. Ele fala, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre. Para sempre de todas essas terras que pisaram. Para sempre. Deus não está falando, vai vir uma inflação, vai vir uma crise mundial, você vai perder, vai vir uma mudança, vai vir a Covid-19, vai dar uma crise mundial, você vai perder. Não, quando Deus fala, pode ser a crise que for, ninguém vai tocar naquilo que Deus te deu, ninguém toca naquilo que Deus nos dá, porque através da nossa fidelidade, da nossa aliança, as coisas vêm para nós. Eu posso falar isso para o Senhor, eu posso falar isso para a igreja, porque eu sou prova disso que o Senhor fez na minha vida. Dos momentos mais difíceis, que eu agarrei mais na mão do Senhor, é nos momentos da tribulação, é no momento da luta, que nós fazemos a entrega para o Senhor. Porque quando vem a luta, nós se aproximamos mais de Deus. Através da luta, nós se aproximamos mais do Senhor. E Deus abençoa. Deus abençoa. Agora a pessoa substitui Deus por um time de futebol, substitui Deus por um campeonato, substitui Deus por uma pescaria, substitui Deus por um jogo de futebol, vai substituir Deus para tudo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. O reino de Deus é tomado por esforço. Se você não esforçar contra as forças espirituais do mal, você não vai chegar a lugar nenhum. Caleb esperou 45 anos, mas ele acreditava naquela promessa. Há quase 10 anos atrás, uns 7 anos atrás, um homem de Deus falou para mim, ele falou para mim que eu ia ganhar uma fazenda. Amém, eu estou esperando uma fazenda. Eu creio que Deus vai mandar essa fazenda. Falei, é bom que eu vou abrir uma casa de recuperação. Já estou tomando posse dela. Vamos fazer a obra de Deus. Eu não sei quanto tempo vai vir. Então, se for a fazenda aqui na terra, ou se for a fazenda no céu. Mas eu estou acreditando que vai cumprir essa promessa de Deus na minha vida. Eu vou acreditar. Tem tantos milagres que Deus nos fez, que o dia que a gente começa a relacionar, as coisas, vocês vão ficar impressionados do que Deus já fez na nossa vida. Nessa caminhada, tudo aquilo que foi prometido há 20 anos atrás,
Deus cumpriu todos. Todas. E hoje eu agradeço a Deus. Você pensa um homem de 85 anos como Caleb. Ele falou, eu sou um homem forte. Eu estou com força de 40. Agora nós, qualquer coisa é dor nas costas, dor na perna, cansado, desanimado. Porque eu trabalhei muito, porque eu fiz aquilo, Por isso que eu não fui na igreja, pastor. Estava muito cansado. O dia que a trombeta tocar, você fica, porque você vai estar cansado. Porque tudo que está ligado na terra é ligado no céu. O que aconteceu com a virgem prudente e a não prudente? Quantas tinham óleo? Quantos tinham óleo? Quantos não tinham? O que aconteceu com elas? Ficaram para fora. E aí, você tem azeite, irmão? Você tem azeite em casa, irmão? Eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite. A viúva falava, eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite. O senhor sabe que meu marido era um servo de Deus. Ele morreu, me largou endividada, profeta. Eu fiquei endividado, ele morreu, largou eu aqui, numa situação difícil. E aí agora, os homens querem levar meus filhos escravos. Mulher que você tem em casa, eu tenho um pouquinho de azeite. Pega a vasilha, onde você puder pegar, entra e fecha a porta. O que eu tenho para falar com você é só eu e você. A bênção que eu tenho para você é só eu e você, não é para pular para o vizinho da direita, para a esquerda. A bênção que eu tenho é para você. E você vai desfrutar dela, porque você foi um servo fiel, uma serva fiel. Aí que é a diferença de uns prospera e outros não prosperam. O azeite nunca vai faltar na tua panela. Quando você é fiel ao Senhor, Ele cumpre as alianças, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem o melhor para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ser pobre é reconhecer Cristo na nossa vida. A palavra fala assim, em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Aleluia. O próprio Jesus estava falando para a multidão, olha, eu não posso fazer nada de mim. Eu estou aqui na mesma situação aqui com vocês. Meu Pai me mandou aqui na terra. Ele me mandou aqui para me fazer a vontade dEle. Porque a terra estava corrompida. A terra estava cheia de Satanás, cheia dos demônios. E eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho que fazer tudo que Ele me manda. Que não seja a minha vontade, mas a vontade dEle que está em mim. Só a vontade dEle. Você não pode fazer nada pelas tuas forças. Você tem que fazer aquilo que Deus determina na tua vida. Tudo aquilo que Deus determina. Não posso fazer nada, porque não busco a minha vontade. Larga de ser manhoso, irmão. Larga de ser manhosa. Para de reclamar. Que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Que a mão de Deus esteja sobre você. Senhor, eu não consigo, está pesado. Senhor, eu não consigo, o fardo é pesado. Senhor, está muito difícil. Fica tranquilo. Faça a minha vontade e do resto eu cuido. Faça o que eu estou mandando. Marche somente. O resto é comigo. Não murmure, não blasfema. Vai caminhando adiante. Porque eu sou teu Deus, eu vou colocar um anjo de sentinela de todos aqueles que me buscam. O Senhor diz a palavra que Ele coloca um anjo em sentinela.
para guardar nós. Há um anjo do nosso lado que nos guarda. Peça para Deus te dar uma visão espiritual muito grande. Recusa ouvir as vozes do pessimismo. Não aceita os pessimistas, aqueles que falam que está tudo errado, que não vai dar certo. Não aceita aqueles que se colocam para baixo. Não aceita aqueles que não querem nada com nada, mas sabem reclamar de tudo. Não entra nessa do pessimismo. Porque se você for olhar, irmão, eu estou com 66 anos. Quando comecei a entender alguma coisa, desde os meus 10 anos que eu comecei a entender alguma coisa. Você olha as notícias é a mesma coisa. Você olha os programas antigos, a mesma coisa. O governo está corrupto, os políticos são corruptos, o fulano é isso, o fulano é aquilo, a inflação, e a dívida, e por que isso, e por que o país aquilo. Sempre vai existir isso. O mundo é daqueles que buscam. O Brasil está sofrendo hoje porque tem um monte de corrupto, ensinou o brasileiro a ser corrupto. Enquanto todo mundo está desfrutando das vacinas, a maior parte dos países da Europa, os Estados Unidos, e o Brasil? Os caras estão roubando aqui, aprenderam a roubar, desfrutar da desgraça dos outros. O que só nos resta para nós é a misericórdia de Deus. E se tudo isso está ocorrendo, porque muitos cristãos lá atrás foram fracos, se venderam, se corromperam. E nós não podemos nos corromper. Ou nós somos ou nós não somos. E chegou o momento de nós tomar uma posição como homem e mulher de Deus. Olha aqui, eu sou da comunidade evangélica Águas Vivas. Tem um pastorzinho chato lá, mas ele pelo menos fala a Bíblia. Ele não vai te agradar não, mas a palavra dele vai te incomodar às vezes. Mas é para você aprender. Desde que eu conheço por gente, o negativismo é que dirige a nação brasileira. Só o negativismo que dá audiência. E jogo de futebol. Só coisa ruim. Ninguém fala uma coisa boa. E nós vamos no embalo das coisas boas. Das coisas ruins. Muitas vezes nós entramos na neura das coisas ruins. E você se esquece que você é filho de Deus ou filha de Deus. Você se esquece que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você serve um Deus que não tem crise. Você serve um Deus que você vai lutar, mas você vai vencer em nome de Jesus. Você serve um Deus que pode tudo. Ele fala assim, olha, o vento será o contrário, vai levantar a tempestade contra a tua vida. Você vai ser caluniado, você vai ser apedrejado, mas eu sou o teu Deus. Eu vou colocar um escudo para você, e você vai suportar. E as pessoas que desejaram o teu mal, elas ficarão envergonhadas. Quanta gente está de queixo caído assim, Estava conversando com meu filho e minha nora estava sentada assim, conversando. E nós estávamos falando daquilo que Deus fez na nossa vida. Eu falei, e aí, filho? Você foi falar dessa bênção? Eu só quis dar uma cutucadinha. Eu só quis dar uma cutucadinha para despertar, para ver que não é assim. Há uma promessa de Deus. Às vezes você não pode contar muitos milagres que Deus está te dando, porque você vai despertar a ira das pessoas. A bênção é sua. Entra e fecha a porta. Ali Deus vai falar com você. Aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Fala com Deus, boquinha calada, e agradece somente a Deus suas vitórias. Um dia você vai chegar com um carro novo, mas como ele conseguiu comprar isso aí? Como ele conseguiu fazer aquilo? Fala, você não pagou o preço que eu paguei. Paga o preço, vai orar, vai jejuar, vai fazer a obra de Deus, vai evangelizar, vai louvar, vai ensaiar louvor, vai largar o carrinho lá, fechado para fazer a obra de Deus. Né, Bruno?
Vai fazer isso. Olha lá como está queimado, coitado. Tá até vermelho só. A Bruna trabalha na indústria dela e vai trabalhar no carrinho de noite. Depois vê-se. Como conseguiu isso? É a mão de Deus. Tem dia que o Vital vem aqui brilhando de sol. Ele fica mais preto ainda, brilhando. Chega a brilhar. Tamanho sol. Mas vem aqui na igreja e está alegria no coração dele. Então, eu já falei. Quem conhece o pastor Vital, como eu conheço, ele vai ser um homem muito sucedido nessa terra. Há uma promessa de Deus. Caleb esperou 45 anos. Mas nós não precisamos esperar tanto tempo. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. A palavra de Deus fala assim, Josué 14, 7, 8. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. É duro, né, irmãos? Quando você está conquistando, quando você está fazendo alguma coisa, quando você está sonhando, e chega um abençoado e fala, vai dar errado, você não vai, tá tudo errado isso aí. Verdade, né, irmã? Ó, tá tudo errado isso aí, ó, não vai dar certo. Tá uma crise, tá uma luta, tá uma dificuldade. Os 10 representantes de Deus falou para a multidão: vocês vão morrer tudo, vocês estão lascados. Só tem gigante, só tem problema lá. Está cheio de serpentes, está cheio de escorpião, tem leão, tem tudo lá naquela terra. Eu não sei, nós não vamos conseguir vencer. Os homens são treinados, homens de guerra. Mas lá atrás Deus havia prometido que aquelas terras seria a terra que iria manar leite e mel, que ia dar o sustento para aquele povo. E eles esqueceram da promessa. Quando nós viemos para Jesus, nós aceitamos Jesus, passamos pelas águas, há uma promessa de Deus na nossa vida. E a promessa de Deus é o seguinte: o teu passado, não me lembro, mas eu apaguei o teu passado. Eu peguei o livro que te acusava, eu rasguei o teu passado. Do teu passado não me lembro mais, vou começar uma nova história. Ele vai abrir o livro da vida, vai escrever teu nome. Fulano está nascendo hoje. Fulano está nascendo hoje. A partir de hoje você não caminhará mais sozinho. A partir de agora você vai caminhar em direção à cidade celestial, e onde os anjos servirão você. Um lugar que você não vai chorar mais. Não haverá doença, não haverá perseguição, não haverá nada. E o próprio Deus vai nos servir. Você caminhará em ruas de ouro. Tudo você vai ter, bom, você não chorar, você não vai mais ter choro, nem pranto. Os inimigos não terão mais poder, porque você está separado do mundo das trevas. Você vai estar no mundo da luz. E aí nós não entendemos. Nós caminhamos um tempo, no meio do caminho nós começamos a largar tudo. Larga tudo para o meio do caminho. Vai deixando tudo no meio do caminho. E eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Afasta dos pessimistas. Afasta daquele que se coloca para baixo. Confia, fala, olha, está difícil. A luta está difícil, ó. Olha, a batalha está grande, mas uma coisa eu falo: eles estão brincando com meu Deus. Se Deus prometeu que Ele vai me abençoar, Ele vai me abençoar. Se Deus prometeu que Ele vai abençoar minha família, Ele vai abençoar. Mas que seja no tempo dEle, não no meu tempo. Porque às vezes nós precisamos crescer. Nós temos que ter a marca de Cristo em nós. Nós não aguentamos uma sacudida, desviamos da casa do Senhor. Nós não aguentamos um apertozinho, nós saímos murmurando aí. Não. Você é um crente que está firmado na rocha, em nome de Jesus. Não deixa ninguém roubar os teus sonhos, irmãos.
deixa ninguém roubar o teu sonho. Josué 14:10 fala assim, nós vamos finalizar para não estourar muito tempo. A espera com expectativa a realização de seu sonho. E Josué 14:10 fala, pois bem o Senhor me manteve vivo. Pois bem o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Deus manteve a promessa. Aquilo que Deus prometeu para você, para a tua família, será cumprido em nome de Jesus. Saia daqui hoje. Que seus sonhos sejam sonhos de Deus. A palavra de Deus fala em Isaías 55:8-9, fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais alto. Os pensamentos seus não são os pensamentos de Deus. Deus tem um pensamento de paz. Deus tem um pensamento de amor, de misericórdia para nós. Deus não tem um pensamento de derrota. Deus não tem um pensamento de condenação. Ele fala assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E a palavra de Deus fala, eu pensei os planos que eu tenho para vós. Um plano de paz. Um plano de perseverança, de esperança. Um plano que você seja próspero e bem sucedido por onde quer que você for. Esse é o plano do Senhor. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Quarta-feira nosso culto vai começar às 19 horas. Nem precisa louvor. Acho que só um só. A gente, se qualquer coisa, põe aqui. E nós vamos, em nome de Jesus, 2 quarta-feiras, nós vamos estar aqui das 19 às 20 horas. 10 para as 8 nós vamos terminar. Para os irmãos ir embora, aqueles que quiserem vir e receber a palavra de Deus. Quarta-feira nós estaremos falando sobre o toque no manto sagrado. Em nome de Jesus nós vamos fazer esse toque como Deus havia tocado no meu coração. E Deus vai falar conosco. Vai ser assim, ó, palavra bem rápida e oração, e nós vamos, deu 10 para as 8, nós vamos encerrar o trabalho. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Nós não vamos prolongar muito a palavra hoje, por causa do tempo, né? Domingo nós vamos administrar melhor o tempo aqui para nós poder falar a palavra completa. Hoje não deu para nós pregar a palavra completa. Nós vamos administrar melhor o tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, abençoa cada um irmão que está aqui, abençoa também aquele que está nos seus lares, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos para casa, nos guarde, Senhor, dessa doença, dessa enfermidade. Livra-nos, Senhor, dessa doença, dessa enfermidade. Guarda a tua família, guarda teus filhos, guarda a tua igreja, Senhor. Nos leva para casa, nos dá uma semana de vitória, Senhor. E que nessa semana nós somos guardados dessa praga, dessa Covid maldita, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus nós seremos guardados, blindados por Deus, em nome de Jesus. Que todos os sonhos de Deus, que todos os projetos de Deus venham se realizar na tua vida em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje entoando o hino da vitória e declarando aquilo que estava dando errado já deu certo em nome de Jesus. Amém? Fala, já deu certo em nome de Jesus. Glória a Deus, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Nós possamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.